Vamos então começar o 11º capítulo, berço. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superiores entre os homens, impelindo-nos a maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Então nós estamos vendo aqui que o Emmanuel está falando o berço como o renascimento, né? A reencarnação, a possibilidade que nós temos de voltar à Terra e no berço familiar, no seio da família consanguínea, resgatarmos nossas dívidas, fazermos os nossos acertos, ou, no caso, aqueles que são espíritos superiores podem realizar a sua missão. Então vamos ver sentença a sentença. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, então os espíritos superiores, aqueles que estão elevados, em que espíritos missionários, né? Então são espíritos elevados, espíritos que têm uma missão, né? Senhoreiam, né? Tornam-se senhor, conquistar, dominar, né? Exercer domínio. Então esses espíritos missionários e elevados têm domínio, né, sobre as suas reservas fisiológicas para a criação de reflexo da vida superior entre os homens. Quer dizer, eles vão refletir aquilo que existem neles, então eles vão refletir no corpo que eles vão ter, naquele berço que eles vão vir, naquela família, eles vão refletir conhecimento, a sabedoria que eles têm, vão vir com reencarnações programadas, né? Então nós vamos ver na literatura tanto da obra de Kardec, mas principalmente de André Luiz, que os espíritos mais elevados, às vezes eles prescindem, eles não precisam do apoio, né, de toda a equipe da reencarnação, né, do grupo que cuida dessa engenharia, que é uma engenharia genética que programa toda a reencarnação. Então eu sugiro àqueles que não leram, lerem Missionários da Luz, e os que leram, releiam o capítulo 13, que é a reencarnação de Sigismundo. Nós temos Missionários da Luz aqui no nosso canal. Releiam o capítulo 13, porque aí nós vamos entender exatamente tudo que o Emmanuel está colocando aqui. Porque os espíritos superiores, eles têm um processo de reencarnação onde eles têm maior participação, né, do planejamento da reencarnação, maior controle do seu perispírito e do seu perispírito sobre o corpo que está vindo para aquela missão que eles vão encarnar. Aí nós vamos ver espíritos como Sigismundo, que são espíritos que não são superiores, mas são um pouquinho acima da média geral dos reencarnados na Terra, um espírito com uma programação, um espírito que está ali com o Alexandre, com o Hipólito, com o André Luiz, todos ajudando. Ele está com o mentor dele ali, que me fugiu o nome agora, do mentor dele, que também está trabalhando naquele processo de reencarnação. E aí nós vemos ele pelo medo, ele pelo desespero dele ali, do pai ter esquecido, porque no planejamento, na vida espiritual, o pai o perdoou e o aceita como filho. E ali no processo reencarnatório, o pai o vê como um monstro, o pai está rejeitando. Por isso que é interessante que releiam o capítulo 13. E nós vamos ver que ele ali está sendo auxiliado, não só por toda a equipe do processo reencarnatório, como por Alexandre, que é o mentor ali do André Luiz, que está ensinando as lições pro André Luiz. Então, o que ele está colocando aqui, todos, não importa se é superior, se é médio ou se é inferior, que são os 3 casos que o Emmanuel aborda aqui, nós vamos, através do nosso perispírito, refletir naquele corpo que nós vamos ter as nossas necessidades, né? As nossas deficiências, as nossas expectativas
para o processo reencarnatório. Então nós vamos ver no caso do Sigismundo que ele tem um perispírito perfeito, ele vai reencarnar, montaria um corpo perfeito. Aí ele pede que ele tenha um problema no coração. E aí, lendo lá o capítulo, a gente vai entender por quê. Como nós vamos ver uma senhora que também pede para ter problemas, né, para não ser tão bonita, porque ela teve dificuldades em outras vidas em administrar a beleza física. Então, é isso que o Emmanuel está colocando aqui como berço, esse processo que é fantástico de uma reengenharia que trabalha ali o tempo todo, né, sublimada no caso, né, um processo extremamente diferenciado dos espíritos superiores. Aí nós vamos ver o caso de Jesus, né, que precisou adensar muito tempo o seu espírito para que ele pudesse montar um perispírito para reencarnar num planeta primitivo como a Terra, um espírito elevadíssimo que veio de Sírios Maria, um espírito extremamente elevado da linhagem de Davi como José, para ser o pai biológico, a mãe biológica. Então nós temos todo um processo ali de trabalho, de um trabalho de um grupo, numa colocação, num processo macro, né, de toda uma estrutura de uma história que viria. E nós temos os processos que são normais das leis de Deus. No nosso caso aqui eu me coloco, né, nos medianos. Nós temos as leis de Deus nos que estão mais inferiores, que são os reencarnes compulsórios, são aqueles que estão ali às vezes obsediando um espírito e vem ali o processo de gravidez por invigilância ou por uma série de situações de afinidade, e esse espírito aproveita, acopla e ele vai reencarnar, e aí ele vai, aquele perispírito que está ali, que vai programar, que vai se projetar como uma fotografia naquele corpo que está começando a se processar, vai ter as deficiências, vai ter as necessidades para o seu aprendizado. A lei de Deus é sempre misericordiosa e justa. Mas vamos continuar aqui. Então vamos pegar aqui quando ele diz: excetuando-se os planos organizados para obras especiais, espíritos missionários, em que espíritos missionários senhoreiam, dominam, né, têm o controle, senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, porque o reflexo dele, pelo espírito dele é superior, então ele vai criar um corpo onde ele vai poder se utilizar de todos esses reflexos superiores que ele tem para uma missão, para melhorar o mundo, para trazer novas perspectivas, para ensinar, né, para fazer diferença no mundo. E impelindo-os, né, impelindo os homens, né, a humanidade, à maior ascensão, ao crescimento. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Então, todos aqueles que estão renascendo agora, nós que já renascemos, retratamos nesse corpo o ontem, né? Porque nós temos aqui o reflexo daquilo que fomos, daquilo que aprendemos. Então, montamos o nosso perispírito no passado, e é esse perispírito do passado que montou no corpo da minha mãe este corpo que eu uso hoje para minha necessidade, para o meu aprendizado, para o meu crescimento, saindo do ponto que eu parei na vida passada e continuando nessa vida o meu caminhar. Se foi um caminhar bom, eu estou continuando num caminho bom. Se foi um caminhar difícil ou, né, deletério, eu vou continuar nesse caminho com as chances, com o trabalho do plano superior, daqueles que me amam, daqueles que fazem parte da minha família espiritual, torcendo ali para que eu saia desse caminho e entre no caminho verdadeiro. Nós não estamos falando de determinismo, nós estamos falando de roteiro. Por isso que é importante ler o livro Missionários da Luz, que nós vamos ver espíritos que vieram com o aval da veneranda, que a própria veneranda participou ali do dia do reencarne. E esses espíritos enfiaram os pés pelas mãos e saíram daqui com mais problemas do que quando vieram. Isso é o livre-arbítrio. Então é importante que a gente entenda tudo que está sendo colocado aqui. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento
dos caminhos que percorremos naquelas que precederam. Exatamente o que eu falei. O caminho que eu estou realizando hoje, ele é o prolongamento daquele que eu caminhei ontem. Onde eu parei ontem, eu continuo hoje. Nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos. Por isso que nós temos que, cuidar tanto do corpo. Temos que cuidar do corpo, do que nós colocamos dentro dele em termos de alimentação, de pensamentos, sentimentos, de instrução, de educação. Por isso, todos os capítulos anteriores que nós vimos aqui do Emmanuel. Que hoje, aqui agora, é o melhor de mim. Mas tudo que eu tenho hoje nesse corpo e tudo que eu sou hoje é o reflexo do que eu aprendi, do que eu vivi ontem. Esfalfa-se, né? Se esforça, né? Se descabela a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico. Então, os cientistas da Terra estão se esforçando ao máximo para entender a biologia do nosso corpo. Núcleos de cromossomos, vamos lembrar que o cromossomos é onde tem o DNA, e veículos citoplásmicos, que são aqueles veículos que são parecidos com a gelatina, que levam, né, que caminham na nossa célula. Nós estamos falando de célula aqui. Então, núcleos de cromossomos e veículos citoplásmicos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem. E é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos, quer dizer, da forma, e as surpresas da adaptação. Então, por mais que os cientistas estudem, por mais que eles busquem no cromossoma, no núcleo da célula, né, nos citoplasmas, que são os que carregam essa célula, por mais que eles estudem, por mais que eles busquem para entender, para buscar a origem, né, das nossas características biológicas, dos problemas que nós apresentamos quando nós nascemos, eles não vão encontrar esta origem na matéria. Eles só vão encontrar quando eles começarem a estudar o espírito, que é o que nós verdadeiramente somos. Nós somos espíritos. Por quê? Porque quem forma a matéria é o perispírito, que é comandado pelo espírito. Então nós vamos ver um perispírito perfeito, que viria num corpo, montaria um corpo perfeito como o do Sigismundo. Ele pede, nós vamos entender lá na história, para ter um problema no coração. E aí todo aquele grupo se prepara. Nós vamos ver até que o André Luiz coloca que ele está vendo aquele relatório, mas ele não entende nada. Ele não tem como nos explicar, porque ele não entende. Mas aí o Alexandre explica que aquele relatório é toda a modificação que tem que ser feita nos cromossomos. Quer dizer, então vai vir no DNA dele essa modificação para que ele tenha, na idade certa, aquele problema que ele está pedindo para ter ali, no coração. Então é o livre-arbítrio dele funcionando ali, e o livre-arbítrio dele vai funcionar durante a reencarnação para ele cumprir o programa ou não, daquilo que ele se propôs a fazer. Então, núcleos de cromossomos e veículos citoplásmicos, fatores de ambiente e genealogia, né, da genética, nossa, que vem, né, o esperma do pai, o óvulo da mãe, e que geneticamente vai formar o corpo biológico. É o que a ciência estuda, é o que a ciência conhece. O que a ciência desconhece, que o comando, né, a matriz, digamos assim, né, o molde vai ser o perispírito que está ali comandando aquela formação. Então, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem, e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis. Vão encontrar muitas coisas cada vez mais e notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos, né, da forma, e as surpresas da adaptação, né, a adaptação dessas formas e como esse corpo vai reagir
juntando DNA do pai com DNA da mãe. O escalpelo da observação, nós vamos ver aqui, escalpelo é aquele instrumento para trabalhar, ferir no cérebro, mas também é um instrumento cortante, mas também investigação, análise, né? Então nós estamos vendo aqui, o escalpelo da observação, quer dizer, a análise, né, da observação humana, porém, não consegue por agora, isso quer dizer que vai conseguir lá na frente, não consegue por agora ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação, né, da cor da pele e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, né, DNA de pai, DNA de mãe, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, olha o que ele está colocando, os meandros da hereditariedade psíquica, aquela parte psicológica que a gente vê que herda do pai e que herda da mãe, a ciência não vê ainda, não comprova. Nós sabemos disso, por quê? Porque aquele perispírito vai buscar naquele pai e naquela mãe a parte psicológica para que ele possa exercer a missão ou para que ele possa exercer o seu aprendizado, a sua reencarnação, né, para o crescimento, para melhor, e aqueles também que vão exercer uma reencarnação compulsória, onde eles vão ter ali as expiações necessárias, que são também provas para o seu aprendizado. Nos 3 níveis vai se buscar naquele núcleo familiar a hereditariedade psíquica. O que é hereditariedade psíquica? A sintonia. Então, a sintonia daqueles que estão buscando crescer e melhorar, que podem por missão, que podem por caridade receber um espírito que está numa reencarnação compulsória, que ele vai ali aprender e procurar se melhorar, é uma missão para os pais. Como? Pai simples, vamos ver uma parteira, que era a mãe de Sócrates, que recebeu um espírito elevado, um espírito com conhecimento, com uma sabedoria muito acima da sua época. Que nós vamos ver Sócrates colocando coisas que nós só vamos entender e comprovar agora, praticamente no século XXI. E ele viveu 400 anos antes de Cristo. Então nós vamos ver uma empregada, uma mulher muito simples, né, uma camponesa, né, que tem um filho bastardo com um lorde, com um duque, se eu não me engano, que é um autodidata, é um espírito de escola, que vem para ajudar, que vem para mudar as coisas, né? Vegetariano nos anos de 1400, que é Leonardo da Vinci, que não recebeu instrução de ninguém, ele era um autodidata, porque naquela época ninguém tinha o conhecimento que ele desenvolveu e que ele passou. Então nós vamos ver os meandros ali desse processo, desse berço, né, do processo reencarnatório. Então aqui, o escalpelo, né, a investigação, né, da observação humana, porém, não consegue por agora ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação, cor da pele e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, pai e mãe. Já que os meandros da hereditariedade psíquica, né, que é a sintonia, que são os afins, são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Ainda são inacessíveis ao conhecimento científico da Terra, né, nos anos 50, quando ele escreveu esse livro, mas ainda hoje ainda é inacessível. É que as células germinais, por sermente vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. O que ele está falando aqui? É que as nossas células germinais, aquelas que vão comandar o zigoto, vão comandar a formação do nosso corpo, né, elas vão reproduzir os clichês da consciência. Onde que estão as leis de Deus? Na consciência. Quem é o meu maior
juiz? É a minha consciência. Onde está todo o aprendizado que eu adquiri até agora? Na minha consciência. E onde está a minha consciência? Em mim, no espírito. Eu sou espírito. Então o espírito vai comandar o perispírito e esse perispírito, célula a célula, vai comandar aqueles corpos. Então, os clichês da consciência, tudo que eu aprendi, tudo que eu preciso vivenciar, tudo aquilo que eu tenho em mim, inclusive os problemas que eu trouxe da encarnação passada, estão em mim, como espírito, vão se manifestar no perispírito e vão aparecer no corpo. Então nós vamos ver crianças nascendo com cirrose, é reflexo da vida anterior, nascendo com tumor no pulmão, com tumor na cabeça, vão nascendo com deformações que são inexplicáveis de pais saudáveis. Por quê? Porque são reflexos da vida anterior, que estão marcados em nós como espíritos, que vão marcar o nosso perispírito, que vão moldar, refletir, montar aquele zigoto, vão montar aquele corpo com esses reflexos, com essas impressões, né, com essas fotografias. Aquele corpo vai ser uma fotografia do perispírito, exatamente igual. Por isso que quando desencarna, aquele corpo que não tem conhecimento acha que ele continua encarnado, porque ele se olha e se vê igual, porque o perispírito é igualzinho àquele corpo que foi montado, porque o corpo é semelhante, é um espelho do perispírito. Então, é que as células germinais, aquelas que vão montar o nosso corpo, por sementes vivas, né, são elas que vão germinar ali, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Ele é impalpável para a matéria, ele é impalpável para este planeta, ele é impalpável para a nossa ciência materialista. Porque esse trabalho só é visto e analisado no plano espiritual. Nós vamos ver no capítulo 13 este trabalho, dessa reprodução dos clichês da consciência, dessa montagem, dessa similaridade ali de sintonia. Nós vamos ver isso no capítulo 13 do Missionários da Luz. Por isso que é tão importante reler esse capítulo. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Então vamos lembrar aqui, na época do Emmanuel escrever esse livro, a fotografia era uma chapa que precisava ser impressionada. Por isso que ele usa essa colocação. Impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico. Então, na câmara uterina, que é onde tudo está sendo montado, e vamos lembrar que o processo de encarnação, ele se dá horas depois da relação sexual. Nós vamos ver, inclusive, o André Luiz colocando lá no capítulo 12, nós vamos adentrar durante a intimidade do casal. O Alexandre falou, claro que não, você não é médico? Você não sabe que são horas depois da intimidade sexual do casal que se começa o processo, né, da fecundação? Aí nós vamos ver todo aquele grupo, todo mundo trabalhando, escolhendo esperma, vendo qual é o óvulo que vai ser fecundado. Maravilhoso. Tem que reler esse capítulo para entender direito o berço, que é esse capítulo que nós estamos estudando agora. Tem que reler capítulo 13 de Missionários da Luz. Então, na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Vai montar uma fotografia ali. Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, né, que nos dão a base, que nos dão a estrutura do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota de tempo. Inclusive com a nossa cota de tempo. Nós vamos ver lá, vemos no Missionários da Luz, que a gente já vem, né, com o cilindro lá, uma metáfora, o cilindro do mergulhador, que vem com ali o tempo de oxigênio, a gente vem com a nossa cota de fluido vital já programado no nosso roteiro, no nosso processo reencarnatório. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos,
dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Então, o que ele está colocando aqui, não existe determinismo. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos ver isso lá nos Missionários da Luz. Nós vamos ver espíritos que se achavam preparados, que trabalharam, se programaram, fizeram uma série de coisas e que pelo livre-arbítrio, a hora que reencarnam, esquece tudo, enfia o pé na jaca. Não fazem nada daquilo que tinham que se programado a fazer. Então, o que ela diz? Não vai qualquer exaltação ou determinismo. Não existe determinismo absoluto. Não existe determinismo absoluto. Existe um roteiro, uma programação. Então, é aquela história. Se eu fumei numa encarnação passada, eu não limpei o meu pulmão antes de reencarnar, não é determinismo, é consequência. Meu perispírito está com o pulmão preto, porque eu desencarnei, meu perispírito continua da mesma forma que o meu corpo ficou quando eu desencarnei. Então, a hora que vai projetar esse novo corpo, esse pulmão vai vir, dependendo do grau que aquele pulmão está comprometido ali no perispírito, vai vir com efizema, vai vir com asma, vai vir com bronquite, vai vir com tumor. Vai depender desse grau. A fotografia, ele vai refletir e vai montar aquele novo corpo exatamente como nós deixamos este corpo que nós estamos agora. Então, eu sou herdeira de mim mesma. Eu cuidando deste corpo, da saúde desse corpo, eu já estou programando um corpo melhor, um corpo com mais saúde na minha próxima reencarnação. Porque eu vou ter o corpo físico exatamente da forma que eu deixar este corpo aqui agora que eu estou usando. Porque o meu perispírito vai refletir este corpo e vai montar aquele novo corpo exatamente como esse perispírito está no plano espiritual. Isso é importante que a gente entenda, para entendermos as necessidades de cuidados que nós temos que ter, inclusive para não desencarnarmos, como o André Luiz desencarnou, como suicida inconsciente. Ele destruiu o corpo com bebida, com sexo desregrado, porque ele desencarnou com câncer de estômago, né, de fígado, do corpo dele, e com sífilis. Então, é importante que a gente entenda o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, através do nosso pensamento, sentimento, da instrução, da educação que nós buscamos, do que nós nos alimentamos, do que nós fazemos, do que nós falamos, tudo. Em geral, tudo que está conosco e que está à nossa volta é reflexo do nosso pensamento. Por isso que o livro é Pensamento e Vida, porque é o pensamento que comanda a nossa vida. É o pensamento que comanda a montagem do nosso corpo. É o pensamento que comanda a palavra. É o pensamento que comanda a ação que eu vou fazer. Então, é o pensamento que monta a vida que eu tenho, que eu levo, tanto como encarnada, como no plano espiritual, que é a verdadeira vida como desencarnada. Voltando. Nisso não vai qualquer exaltação ou determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos. Dentro do determinismo relativo, né, porque tem um roteiro, tudo que nós montamos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para as mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. Porque eu só vou ter liberdade suprema a hora que eu for um espírito puro, um espírito crístico, como era Jesus, por exemplo. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, né, para a nossa verdadeira vida, o plano espiritual, com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveramos efetuar. E aí eu falo de novo dos mensageiros, porque nós vamos regressar para o plano espiritual com a soma das realizações que nem sempre é aquilo que nós programamos. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Então, nós vamos ver lá, se eu não me engano, é o Otávio, que veio aqui para criar 6 crianças e para montar uma casa espírita na qual ele construiria um orfanato, trabalharia com pessoas, divulgaria a doutrina, teria uma missão. Ele abandona 6 crianças, ele enfia o pé na jaca, ele desencarna. E outra, o plano dele era desencarnar perto dos 80 anos. Ele desencarna aos 40, alcoólatra e com sífilis.
Então é por isso, por aí a gente entende o tamanho do nosso livre-arbítrio. Tem um roteiro, se programou, fez lá, trabalhou, fez tudo, mas a hora que a gente chega aqui, o esquecimento faz com que aflore aquilo que nós verdadeiramente somos. E no plano espiritual nós achamos que aprendemos, é na prova. Por isso que nós sempre vamos passar pela prova, seja no planeta de provas e expiações, seja no planeta de regeneração, seja no planeta regenerado, seja no planeta ditoso, nós vamos estar sempre passando por provas para podermos provar que aprendemos e mudar a lição, mudar a escola na qual nós estamos inseridos. Então, pelo transe da morte física, desencarne, regressamos à vida maior, nossa verdadeira vida, com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que deveremos efetuar. Pelo livre-arbítrio que temos, podemos enfiar o pé na jaca ou até podemos fazer mais do que deveríamos ter feito, aprender mais. Nós vamos ver isso no caso da Patrícia, no livro Violetas na Janela, que ela teria ali um certa dor, um certo sofrimento no seu desencarne, que não aconteceu, porque ela cresceu tanto, ela aprendeu tanto, ela se aprimorou, que ela não teve mais necessidade daquele sofrimento, que aquela lição, que aquele sofrimento ia dar, ela aprendeu durante os 19 anos que ela teve. O processo dela era para o desencarne aos 19 anos mesmo. Então ela, pura e simplesmente, teve um aneurisma, não sentiu nada, quando acordou já estava no plano espiritual com a avó dela ali do lado dela. Merecimento, por um trabalho realizado, pelo esforço do trabalho que ela realizou. Nada vem de graça. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias custas, exigindo reajuste e pagamento a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que nos revolvem as queixas e aflições. O que ele está colocando aqui? As imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis. Por quê? Porque eu vou levar para o outro lado os erros que eu cometi, as bobagens que eu fiz, aquilo que era esperado de mim que eu não realizei. Vamos lembrar o Código Penal da Vida Futura, o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos ver lá, se eu não me engano, o item 6, quando ele diz que nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Porque nos é esperado uma atitude. Como eu falei, aquelas seis crianças que o Otávio tinha que criar, quando elas chegaram para ele repudiou, ele não quis. Como pessoas que têm ali a possibilidade, por uma série de acasos, coincidências, de receber uma criança para adotar, ou para criar, ou para ajudar, falar não, é muita responsabilidade, vai me trazer problema, não tenho mais idade, ou isso ou aquilo. É o livre-arbítrio. O plano espiritual vai montar um plano B ali. E quando esse indivíduo volta para o plano espiritual, ele vai descobrir, nossa, era o meu pai, era a minha mãe, era meu irmão, era meu filho que estava voltando ali. Eu tinha me comprometido a adotá-lo e a partir dali a gente reparar as nossas dívidas. E aí ali no plano espiritual vai chorar, vai se arrepender, vai pedir para voltar de novo. Essa que é a questão. É o que ele está colocando. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, que nos assombram no plano espiritual e que a gente pede, implora para voltar, para acertar essas coisas, quando chega aqui, por invigilância, por preguiça, por se deixar prender pela ilusão e pela gravidade desse planeta, acaba enfiando os pés pelas mãos. Então são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento. Então, eu posso exigir, às vezes, aí que está, eu posso exigir de alguém que tem dívida. Eu estou programando a minha reencarnação e alguém tem dívida comigo. Eu posso perdoá-la. Eu me livro da necessidade de reencarnar junto com aquela pessoa. Porque eu perdoei, deixa pra lá, vou continuar meu caminho, o perdão me libera
daquela algema, eu tiro a algema de mim e me libero daquela pessoa. Aquela pessoa vai continuar com a sua dívida, ela tem a lei de Deus, as leis de Deus são imutáveis. Então ela vai acertar a sua dívida, vai pagar as suas dívidas, vai ter os seus acertos com outra pessoa, em outra situação. Porque eu, quando perdoei, eu me liberei de ter que vir com ela para que ela possa pagar a mim aquilo que ela me deve. Quando eu não perdoo, eu venho cobrar. Aí nós vemos aquelas situações do sádico com o masoquista. Ele está cobrando ali, né? Então ele está tendo prazer de ver a outra pessoa sofrer. Aquela pessoa tem a culpa, carrega a culpa, veio com a culpa, sabe da dívida. Então ela se compraz ali de ser castigada. É a fome com a vontade de comer. Aquele que já se eleva, aquele que tem uma colocação melhor perante a vida, com o seu aprendizado, ele perdoa, ele libera. Não, você não tem que me pagar nada, segue a tua jornada, eu vou seguir a minha. É isto que o perdão faz, nos libera daqueles que nos devem. Dessas cobranças terríveis que às vezes nós vemos pessoas realizando aqui no planeta. Porque este é um planetinha. Este é um planeta que está só no segundo degrau. Nós saímos da primitividade ontem. Nós estamos no provas e expiações. E nós reencarnamos aqui porque temos necessidade de passar por toda essa primitividade, por todos esses obstáculos, por todas essas energias, que são essas energias que nos ensinam, que nos fazem crescer e aprender. Então, por isso que ele diz aqui, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Somos nós que montamos o nosso inferno, com as nossas queixas, com as nossas aflições, com as nossas cobranças, com as nossas culpas. E somos nós que vamos montando o nosso céu, com o nosso estudo, com o nosso aprendizado, com a nossa reforma íntima, com o nosso vigiar e orar. Somos nós que criamos, moldamos e plasmamos a vida na qual nós vivemos. Perdão. Vamos então continuar estudando na segunda parte deste capítulo.